Mensagem pregada por Diogo Martins, no dia 19 de dezembro de 2017, no culto de oração. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos nessa noite. Vamos abrir as nossas Bíblias nos livros de Lucas, capítulo 22, versos 1 ao 6, e depois João 13, do 21 ao 31. Diz assim a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas. Estava, pois, perto a festa dos pães ázimos, chamada a Páscoa, e os principais dos sacerdotes, e os escribas, andavam procurando como o matariam, porque temiam o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. E foi e falou com os principais dos sacerdotes, e com os capitães, de como lhe entregaria, os quais se alegraram, e convieram em lhe dar dinheiro. E ele concordou, e buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Agora Evangelho de João 13 diz assim: Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito, e afirmou, dizendo: na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E, inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem o der o pão molhado. E, molhando o pão, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E, após o pão, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes? Faze-o depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isto. Porque, como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: compre o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E, tendo Judas tomado o pão, saiu logo, e era já noite. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Amém. Que o Espírito do Senhor fale através de mim. Nesse contexto, todos os discípulos estavam reunidos. Era a última ceia, a última refeição com o Mestre. Oportunidade única para os discípulos tirarem alguma dúvida que estavam em seus corações, ou mostrar gratidão, ou até mesmo fazer um pedido. No nosso contexto ocidental, quando temos um querido que está à beira da morte, geralmente dizemos o quanto amamos, ou pedimos perdão caso ofendemos ou lhe trouxemos algum prejuízo. E tem casos que é feito a última vontade do morto. Nesse cenário, cada discípulo se comportou de maneira diferente. Mateus e João prestaram atenção em cada detalhe, cada palavra dita por Jesus, porque dos presentes os melhores relatos dessa reunião são de Mateus e João. Tomé queria ter uma experiência espiritual, quando ele disse: mostra-nos o Pai, como está em João 14:8. Pedro se colocou como líder do grupo, dizendo que não negaria Jesus. E isso está registrado em Marcos 14, verso 19. João ficou agarrado no colo do Mestre, sentiu o seu perfume, o calor do seu abraço e ouviu de perto o som da sua voz. Mas não é de nenhum desses discípulos que quero compartilhar nessa noite. Quero falar sobre o apóstolo Judas. Sim, sobre Judas. Quero fazer um paralelo com esse apóstolo e com a nossa igreja hoje. Pode não acreditar, mas os dois têm perfis bem parecidos. O nome Judas significa louvor, ou louvado. O nome Judas era bem comum no tempo de Jesus. Tão comum que Jesus tinha um irmão chamado Judas, como está registrado no livro de Marcos, no capítulo 6, verso 3, que diz: mas esse não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de José, Judas e Simão. As suas irmãs não estão conosco. E na palavra de Deus, tem uma epístola onde o autor se chama Judas. Todos nós temos um nome que significa alguma coisa. O meu nome, por exemplo, significa aquele que ensina, ou aquele que doutrina. Muita coincidência, ou não, por estar na casa do Senhor ensinando a sua palavra e ser professor de escola dominical. O nome realmente veio a calhar. Não importa o tipo de nome que tenha ou o significado. Algum tempo atrás, li o livro do pastor Jorge Linhares, Benção e Maldição, e em um dos relatos, ele dizia que uma membra de sua igreja vivia doente, fazia exames e mais exames e nada de curar ou descobrir as causas das doenças que sempre tinha. Um dia o Espírito Santo disse que a causa da enfermidade era por causa do nome que ela tinha. A mãe tinha oferecido à filha uma santa e por causa da sua devoção, colocou o nome da menina de Maria das Dores. Após essa revelação, o pastor orou e a maldição foi quebrada e ela então pode aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Depois que nos convertermos, recebemos um novo nome. Não importa se seu nome é feio ou bonito, benção ou de maldição,
Depois que passamos pela cruz do Calvário, toda a maldição em nossa vida é quebrada, toda ela, e recebemos um outro nome. O nosso novo nome é de cristão. Temos um nome do céu, onde esse nome representa uma pessoa. Então devemos ter muito cuidado ao usar e como usar esse nome. Judas teve oportunidades únicas e não soube aproveitá-las. Infelizmente a igreja como um todo padece desse mesmo mal. Judas era discípulo, homem de confiança, tinha autoridade, livre acesso a todos os lugares por causa do seu testemunho. Com a igreja não é diferente. A igreja é discípula de Jesus. Ela possui confiança das pessoas que nos cercam, ou pelo menos deveríamos ter. Temos livre acesso a lugares por causa do nosso testemunho. Coisa boa é ter gente que fala bem da gente. Esse ano, recebemos a visita do representante regional do estado de Minas Gerais do curso Casados para Sempre. Quando cheguei à noite para participar do evento, ele me abordou e perguntou: "Você que é o Diogo, né?" Disse que sim, mas estranhando, porque nunca tinha visto um homem. Mesmo sendo o primeiro encontro, ele disse que me conhecia de ouvir falar. Disse que as pessoas que o receberam falaram muito bem de mim, principalmente o meu pastor. Irmãos, foi maravilhoso ouvir isso. E é muito bom quando as pessoas falam bem de nós. Quero apresentar agora alguns pontos sobre o apóstolo Judas e quero lhe convidar a fazer uma inspeção na sua vida com Deus. Em primeiro lugar, Judas perdeu a maior oportunidade de sua vida. Tem um ditado que diz que a felicidade bate apenas uma vez na porta. E com Judas isso literalmente aconteceu. A própria felicidade o convidou para caminhar com ela. Judas foi escolhido depois de uma noite de oração. Quantos aqui, quando foram chamados pelo Senhor para o ministério, foram escolhidos depois de uma noite inteira de oração, e pelo próprio Senhor Jesus Cristo? Nenhum de nós, mas Judas e os 11 foram. Judas fez parte do grupo de elite, os apóstolos. Jesus tinha inúmeros seguidores, mas ele escolheu 12 homens para aprender diretamente dele e continuar a sua missão. Isso se comprova no relato registrado no livro de Atos, quando os apóstolos fazem uma eleição para colocar outro no lugar de Judas. O texto de Atos 1, verso 21 e 22 diz o seguinte: "É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia que dentre nós foi levado às alturas, um desses se torne testemunha conosco na sua ressurreição." Por esse texto entendamos que outras pessoas seguiam Jesus, mas tinham acesso limitado, diferente dos 12 que tinham acesso irrestrito ao mestre, e Judas fazia parte desse grupo de elite. Para que ele fosse escolhido, Judas demonstrou qualidades excelentes: o seu nome. Como já foi dito, o nome Judas era um nome bem comum em sua época, mas também era o nome preferido dos sacerdotes, por causa do seu significado. Outra qualidade: Judas era inteligente, responsável pela administração do grupo. O único dos 12 com cargo de confiança. Alguns especialistas bíblicos dizem que Judas era um escriba. Os escribas sabiam ler, escrever e podiam servir como secretários e contadores. Por causa dessas habilidades, ele foi posto como líder de seus irmãos, ditando algumas ordens: onde comprar, o que comprar, até mesmo chamar a atenção dos amigos. Mas você pode pensar: mas Mateus era coletor de impostos e sabia mexer com dinheiro. Sim, mas sobre Mateus sempre houve o estigma do roubador, ladrão. Os apóstolos não confiavam em Mateus por causa do seu histórico com dinheiro, diferentemente de Judas, que em todo o ministério de Jesus nunca demonstrou nenhuma falha de caráter ou desconfiança sobre a sua personalidade. Outro ponto que quero ressaltar nessa minha introdução à pessoa de Judas é que ele ouviu Jesus. Judas aprendeu direto do mestre. Ele aprendeu coisas que eu e você nunca aprenderemos. No Evangelho de João, capítulo 21, verso 25 diz: "Existem, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos." Outro episódio foi quando os guardas do templo foram prender Jesus, mas quando foram fazê-lo, ficaram impactados com a mensagem de Jesus e retornando aos sacerdotes. Quando foram questionados, eles apenas responderam: "Não pudemos prendê-lo, pois ninguém fala como este homem. Ele fala como quem tem autoridade." Tamanho era o poder de Jesus. Judas também fez milagres. Quando Jesus comissiona 70 discípulos, Jesus deu uma amostra do seu poder. No relato dos evangelhos, os discípulos relatam que fizeram sinais e maravilhas, e Judas estava lá. Com isso, Judas perdeu a maior oportunidade da sua vida, da sua existência. O segundo ponto que quero compartilhar é que Judas cometeu o maior erro da sua vida. Ele traiu o seu nome,
que significa louvor ou louvável, agora era motivo de vergonha para ele. Depois desse triste episódio da traição, a tradição cristã considera o nome Judas como algo mau, maligno. Em uma das tradições da Igreja Católica e Ortodoxa, tem a malhação do Judas, que acontece no sábado de Aleluia, onde se constrói um boneco de palha e panos onde a população bate, xinga, escarnece e queima o boneco Judas por causa da traição. Ninguém mais ousou colocar o nome de seus filhos de Judas. E quantos de nós não fazemos o mesmo com os nossos nomes ministeriais que o Senhor nos concede? Vendemos o nosso ministério por míseras 30 moedas de prata. Vendemos o nosso chamado para a glória humana, pela glória mundana, para mostrar o quanto somos bons, fantásticos, como cantamos, falamos, ensinamos bem. Judas traiu o seu talento. Ele roubava, se tornou avarento. E avareza não tem nada a ver com quantidade de dinheiro. Você pode ser tão avarento pegando apenas R$2 que não é seu, porque ele cometeu o maior erro da sua vida. Judas sabia que Jesus era o Messias. Ele sabia, não tinha dúvidas no coração dele, mas mesmo assim ele resolveu entregar para satisfazer a sua vontade. Meu Deus! Isso é o retrato da igreja de hoje. Quantos de nós sabemos que Jesus é o Filho de Deus, o Messias aguardado, o Salvador do mundo? Temos e tivemos experiências com ele maravilhosas, mas ainda assim, mesmo sabendo de tudo isso, o vendemos para satisfazer a nossa vontade carnal. Vendemos a um preço tão esdrúxulo. Um prazer de 30 segundos, uma olhada, uma cobiçada, uma mentira, uma cantada, uma aventura. Essas coisas são tão desprezíveis quanto 30 moedas que Judas aceitou para vender o Salvador. Outro ponto, a religião de Judas é a aparência. Judas tinha um caráter desprezível. Coração horroroso, mas aparência de discípulo do mestre, de líder do grupo. Fazia valer a pena a sua vida de sujidades. Meu Deus! E nós, irmãos, somos muito diferentes de Judas. Que o Senhor tenha grande misericórdia de nós. Ainda assim, depois de tudo isso, o Senhor deu uma oportunidade para Judas confessar e se arrepender da sua vida de pecado. Foi no episódio do lava-pés, na última ceia. Jesus lavou os pés de Judas e ele ficou de boca calada. Não disse nada. Preferiu manter a aparência diante do Deus que vê o coração do homem sem dificuldade. A religião de Judas é a aparência mesmo. Com tudo isso, Judas comete o maior erro da sua vida. Terceiro e último ponto, Judas recusou a maior oferta da sua vida. No Evangelho de Mateus, capítulo 27, versos 3 ao 5 diz: Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe, arrependido, 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: Que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi sem furcar. Judas recusou o perdão de Jesus. Ele escolheu trair conscientemente o mestre. Foi tomado pelo remorso. Mas porque Judas foi tomado pelo remorso, sendo algumas traduções trazem a palavra arrependido. O processo do arrependimento passa por 3 etapas, mas Judas passou apenas por 2. Para se ter o arrependimento genuíno é preciso passar pelo processo da mente, emoção e vontade. O que é o processo da mente? É quando a ação ou o ato passa pela nossa mente e nossa mente nos acusa por causa do ato cometido. Ou seja, nossa consciência nos condena por termos infringido a lei, quer ela seja física, moral ou espiritual. Então o primeiro passo é a nossa mente nos acusar do erro cometido. O segundo processo é a emoção. Quando a nossa alma, ou nossos sentimentos, ficam pesados quando lembramos do ato de transgressão que cometemos. Quando vem uma culpa, um pesar pela nossa ação. Quando ficamos desapontados ou tristes. Depois do processo da emoção, passamos para o processo da vontade. Quando decidimos que nos retrataremos com a parte ofendida e decidimos nunca mais fazer o que foi feito e persistir nessa decisão. Esses 3 pontos nos garantem o arrependimento genuíno. Judas só teve a etapa da mente e da emoção. A mente de Judas o acusou. Sentiu um profundo pesar no coração, mas não teve vontade de se retratar com Jesus e nem se mudar a rota de suas atitudes. Com o apóstolo Pedro foi diferente. Ele cumpriu as 3 etapas para um arrependimento genuíno. Por Judas não ter conseguido passar para a etapa da vontade, Satanás colocou em seu coração que o seu pecado não teria perdão. Judas procura a morte, ao invés de se reconciliar com a vida. Todos nós temos as nossas 30 moedas de prata. Quais são as suas moedas? A preguiça, a cobiça, a inveja,
Um relacionamento que não agrada a Deus. Uma amizade que te dá certos tipos de conselhos. Tempo extra em celular ou em aplicativos de relacionamentos. Quais são as suas 30 moedas? Concluímos essa mensagem dizendo que Judas tinha tudo para dar certo. Judas tinha o melhor professor, Jesus. Judas tinha a melhor escola, o ministério do Messias e a lei de Deus. Judas tinha as melhores companhias, os apóstolos e o Espírito Santo. Judas tinha o melhor cargo, o de líder dos apóstolos. Mas o que fez ele se perder? A sua cobiça, e o seu desejo de fazer a sua vontade. Judas tinha tudo para dar certo como apóstolo. Irmãos, tinha tudo para dar certo, mas não deu. Nós, a Igreja do Senhor, também temos tudo para dar certo como servos do Senhor. Como servos e os crentes de antigamente. Temos tudo para ser como eles ou melhor do que eles em nossa vida com Deus, no nosso relacionamento com Jesus e nas experiências com o Espírito Santo. Mas o nosso ministério nesse último momento da igreja é o ministério de Judas. Estamos no período da igreja de Laodiceia, mas não precisamos ter as características de Laodiceia. Irmãos, faço um apelo para que essa igreja não se torne Judas, onde tem tudo para dar certo, homens e mulheres cheios do poder do Espírito Santo, mensagens maravilhosas vindas diretas dos céus. Temos manifestações fantásticas de Deus nesse lugar. Mas por causa da nossa indiferença com o noivo, podemos perder tudo e perderemos se não vigiarmos. Jesus está avisando. Avisou o ano de 2017 inteiro. 97% das mensagens pregadas esse ano na igreja foram de correção, conserto, conversão, restauração. Meu Deus, tenha misericórdia de mim. Se me tornei um Judas, Senhor, e muito provavelmente tenha me tornado, mas não quero ser ou fazer como ele. Me perdoe, Jesus. Me perdoe. Que o seu sangue me purifique dos meus pecados, das minhas moedas de pratas que recebi para satisfazer a minha vontade, a minha cobiça, os meus desejos. Gostaria de convidar a você a fechar os seus olhos e fazer a mesma pergunta que os apóstolos fizeram quando Jesus disse que havia um traidor no meio deles. Por acaso, sou eu, Senhor? Você, como crente em Jesus, tem tudo para dar certo. Você tem a palavra de Deus, a Bíblia na sua casa para ler e se deleitar a hora que quiser. Você tem a oração, canal direto a Deus. Você tem o Santo Espírito de Deus. Você tem jejuns. Você tem o Salvador. Você tem Jesus. As mesmas condições que Judas teve, você também tem, mas as mesmas possibilidades de derrota são apresentadas a você. Qual será a sua escolha? Questione ao Senhor. Por acaso sou eu, Senhor, o traidor? Orem, meus amados. E não posso orar por vocês. Eu não sei por quanto se venderam e pelo que se venderam. Apenas peça a misericórdia, 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 Senhor. Peça a Ele misericórdia. Misericórdia e se arrependa verdadeiramente de seus pecados e os abandone. Não seja como Judas da nossa geração. Não obrigue ao Senhor Jesus naquele grande dia a dizer para você: afasta-te de mim, eu não te conheço, meu Deus. Me perdoe. Eu não quero ouvir isso do Senhor. Não, meu Deus. Não quero ouvir essas palavras do Senhor, porque Judas vai ouvir essas palavras. Ele irá dizer: Senhor, eu profetizei em seu nome. Fiz milagres, curei e fiz maravilhas, expulsei demônios. Não somente Judas, mas milhões de crentes falarão isso e Jesus irá dizer: nunca vos conheci. Afastem-se de mim. Vão para o inferno onde está o diabo e seus anjos. Peça perdão, peça misericórdia, irmãos. Vou deixar a música tocando para que você possa se retratar com Deus e renovar a sua aliança com Ele.